Eu quero, sem mais demora, convidar vocês para abrirem a Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 27. Mateus, capítulo 27. Vou ler os versículos 1 e 2, depois nós vamos ler do versículo 11 ao 26, e posteriormente nós vamos ler 2 versículos no Evangelho de João. Mateus 27, 1 e 2. Ao romper o dia, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo entraram em conselho contra Jesus para o matarem, e amarrando-o, levaram-no e o entregaram ao governador Pilatos. Versículo 11. Jesus estava em pé ante o governador e este o interrogou, dizendo: És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: Não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, vindo com isto admirar-se grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião tinham eles um preso muito conhecido, chamado Barrabás. E estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: A quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o tinham entregado. E, estando ele no tribunal, sua mulher mandou dizer-lhe: Não te envolvas com este justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes, os anciãos, persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: Qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado. Responderam todos. Que mal fez ele? Perguntou Pilatos. Porém, cada vez clamavam mais: seja crucificado. Vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: Estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: Caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. E então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Agora João capítulo 10. Poderíamos até considerar aqui o texto que foi lido há pouco, do capítulo 15, versículo 13, que também tem a ver com o que nós vamos considerar nessa manhã, mas o capítulo 10, versículos 17 e 18, nós lemos: Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Eu tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Senhor, nós temos diante de nós a Tua palavra nessa manhã. Pedimos que o Senhor desvende os olhos do nosso entendimento, para que possamos compreender as maravilhas da Tua palavra. Fala-nos ao coração e edifica-nos, como tem feito até aqui. Em nome de Jesus nós te oramos. Amém. Meus irmãos, meu objetivo nessa manhã é responder a pergunta: quem matou Jesus? Nós temos nesses 2 textos que lemos uma lista, não é uma lista exaustiva, mas é uma lista significativa. Mas antes de responder a pergunta quem matou Jesus, talvez devêssemos considerar brevemente a pergunta: por que Jesus morreu? Jesus morreu
por causa do decreto de Deus. A morte de Jesus foi necessária por causa do decreto de Deus, que determinou que a morte vicária de Jesus, a morte substitutiva de Jesus, fosse o meio ou a maneira como ele salvaria o povo, um povo para si, e faria desse povo um povo santo. Os teólogos da Assembleia de Westminster entenderam e registraram que, segundo o seu eterno e imutável propósito, segundo o conselho e beneplácito da sua vontade, Deus escolheu em Cristo, antes que fosse o mundo criado, para a glória eterna, os homens que são predestinados para a vida. E dizem ainda que, assim como Deus destinou os eleitos para a glória, assim também pelo eterno e muito livre propósito da sua vontade, preordenou todos os meios conducentes a esse fim. Os que, portanto, são eleitos, achando-se caídos em Adão, são remidos por Cristo, são eficazmente chamados para a fé em Cristo, pelo seu Espírito que opera no tempo devido, são justificados, adotados, santificados e guardados pelo seu poder, por meio da fé salvadora. Além dos eleitos, não há nenhum outro que seja remido por Cristo, eficazmente chamado, justificado, adotado, santificado e salvo. Portanto, a morte de Jesus foi decretada por Deus desde antes da fundação do mundo, para que nele fôssemos reconciliados com Deus. A morte de Jesus foi necessária porque, de outra forma, nós não seríamos jamais reconciliados com Deus, seríamos objetos, alvos da condenação eterna. Contudo, eu chamo a sua atenção para a execução desse decreto de Deus, que foi concretizado por instrumentos humanos. E nós vamos observar nesses dois textos lidos quais são os responsáveis pela morte de Jesus. E eu começo chamando a sua atenção para o texto do Evangelho de João, que lemos. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Em primeiro lugar, Jesus morreu porque ele quis morrer em lugar dos pecadores eleitos. Ele voluntariamente se ofereceu por nós. Percebam, desde a queda, a raça humana está naturalmente morta com relação a Deus. Vocês se lembram certamente do que o Senhor Deus disse a Adão no jardim, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 17, quando o Senhor diz assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Desde a queda, o homem está morto em seus delitos e pecados. A morte é física, antes disso ela é espiritual, ela é física e é eterna. Adão morreu espiritualmente quando o texto diz que os seus olhos se abriram. Gênesis, no capítulo 3, versículo 7, diz que após comer o fruto, a Eva comeu, nada aconteceu. Mas quando ela deu e Adão comeu do fruto proibido, os olhos de ambos se abriram. Naquele instante em que Adão desobedeceu, ele e a sua mulher morreram espiritualmente. A morte significa separação. Nesse caso, a comunhão relacional com Deus foi rompida, ele esteve apartado, separado de Deus. A morte física veio mais tarde. Adão morreu aos 930 anos. E a morte física é produto da morte espiritual. Enfermidade, velhice, morte não existiriam se Adão não tivesse se rebelado contra Deus no Éden. E por causa do pecado, o homem também morre fisicamente. A parte material se separa da parte imaterial. O corpo volta ao pó e o espírito a Deus que o deu. E a morte eterna é a morte, é o estado, é a condição
daqueles que são deixados entregues a si mesmos, que jamais serão reconciliados com Deus. Eles estarão para sempre em inimizade com Deus, sem comunhão com Deus. Para haver uma reconciliação, portanto, precisamos de um mediador. E o mediador é aquele que se interpõe entre duas partes litigantes, duas partes em conflito, e ele faz a mediação, ele procura a reconciliação entre essas duas partes. Nesse caso, nós temos de um lado um Deus infinitamente santo, que está infinitamente ofendido, a sua santidade foi agredida violentamente por pecadores finitos, mas com uma iniquidade imensa. E o mediador tem que ser semelhante às duas partes. Por isso, ele tem que ser Deus, semelhante a Deus, e homem, semelhante a homens. Um com Deus e um conosco. Um anjo não poderia ser mediador, porque não é semelhante a Deus, não é semelhante aos homens. Um animal não poderia fazer reconciliação, porque não é Deus e não é homem. É verdade que lá no Antigo Testamento animais eram sacrificados e o sangue era derramado numa cerimônia de pedido de perdão, né? Era o meio de Deus ser propiciado no Antigo Testamento, mas a propiciação não estava inerente ao sangue, ou no sangue dos animais, do sangue derramado daqueles animais, mas aqueles sacrifícios tinham um efeito proléptico, eles apontavam para frente para um sacrifício perfeito que seria oferecido. Nós temos aqueles animais sombras, tipos, que apontavam para o sacrifício de Jesus. De forma que, lá na carta aos Hebreus, nós lemos que é impossível que o sangue de touros e bodes remova um pecado. Só há uma maneira do pecado ser tratado, que é o sangue de um homem perfeito ser derramado. E aqueles sacrifícios, portanto, não tinham eficácia em si. Para dar vida espiritual, portanto, restaurar a comunhão do homem com Deus, um benefício dado aos eleitos, e retirar deles o caráter penal da morte física. Os eleitos não morrem mais como castigo. É verdade que os crentes também morrem, assim como os descrentes, mas para os descrentes a morte é parte do castigo. Para o crente não. Para o crente a morte é algo precioso. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos, como bem nos diz o Salmo 116, no versículo 15. Porque o caráter penal da morte física é tirado de sobre o crente. Ainda bem que a gente morre, né? Pensou você vivendo nesse mundo caído, 300, 400, 500, 1000 anos, os ímpios morrendo. 70, 80 anos morrem, mas você vai vivendo. Eu não queria isso. Eu fico feliz de viver algumas décadas apenas e ser levado para onde não há mais sofrimento, onde não existe mais choro, morte, choro com conotação de sofrimento, de angústia, onde nós não somos ameaçados por nada e ninguém, onde nós estaremos em gozo eterno junto do nosso Senhor. Para o crente a morte é assim, é alguma coisa que nos livra do sofrimento e nos leva para a bem-aventurança. Para o ímpio, a morte é alguma coisa que tira de algum conforto e leva para um sofrimento sem fim. E, portanto, para dar vida espiritual e tirar dos eleitos o caráter penal da morte física e livrá-los da morte eterna, né, o lago de fogo, Jesus, que é plenamente Deus e plenamente homem, se ofereceu para morrer vicariamente, morrer substitutivamente, substituindo o justo pelos injustos. E ele é o único que preenche absolutamente, que preenche perfeitamente essas exigências. Deus se encarnou.
E Cristo, como representante de um povo em um pacto, o pacto da graça, ele ofereceu obediência, a obediência que Adão não ofereceu. Cristo ofereceu aquilo que nós conhecemos como obediência ativa. Ele cumpriu toda a lei, ele jamais transgrediu, ele nunca cometeu um pecado que seja, por mais insignificante que fosse aos olhos dos seus contemporâneos. Ele nunca transgrediu, nunca cometeu nenhum pecadinho, se é que vocês entendem. Ele nunca cometeu nenhum pecado, nada, nenhuma transgressão. Ele cumpriu plenamente, perfeitamente a lei de Deus. E ele, cumprindo a lei de Deus com perfeição, ele pôde, ele conquistou vida, ele mereceu vida, a vida que ele compartilha com seus irmãos. Se ele tivesse transgredido uma vezinha que seja, ele não poderia ser o Redentor, ele precisaria de um Redentor. É impossível que ele tivesse pecado. Jesus é impecável, ele é tentável e foi tentado, mas ele não poderia pecar. Mas, imaginando que pudesse, se ele tivesse pecado, ele não poderia ser o nosso Redentor. Ele precisaria de um Redentor. Portanto, ele ofereceu obediência ativa. Ele, durante todos os dias da sua vida, cumpriu a lei com perfeição. E ele ofereceu aquilo que nós conhecemos como obediência passiva. Ele se ofereceu para sofrer todo o castigo que a justiça de Deus pressupõe. Ele bebeu até a última gota do cálice da ira de Deus. Os teólogos de Westminster, mais uma vez, recorro a eles, afirmaram que este ofício de mediador, o Senhor Jesus empreendeu muito voluntariamente. Para que pudesse exercê-lo, ele se fez sujeito à lei, a qual cumpriu perfeitamente. Então, aqui a obediência ativa. Padeceu imediatamente em sua alma os mais cruéis tormentos e em seu corpo os mais penosos sofrimentos. Foi crucificado e morreu, foi sepultado e ficou sob o poder da morte. Aqui nós temos a obediência passiva. Ele sendo punido no lugar dos pecadores. Notem, foi necessário que Jesus morresse, mas ele não foi obrigado a morrer. Ele voluntariamente se ofereceu para isso. Ele não foi forçado, ele não foi obrigado, mas voluntariamente se deu para morrer, a fim de redimir um povo exclusivamente seu. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta aos Efésios, no capítulo 5, versículo 2, diz assim: e andai em amor, como também Cristo nos amou, e a si mesmo se entregou por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Escrevendo aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 4, ele diz assim: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai. Meus irmãos, Jesus cumpriu cabalmente o seu ministério, portanto, sendo obediente até a morte de cruz. Vocês se lembram que quando estava no Getsêmani e Pedro sacou da espada e feriu a orelha do servo do sumo sacerdote, o Senhor Jesus disse assim, que se ele quisesse, ele pediria ao Pai, e o Pai enviaria 12 legiões de anjos para o livrar, mas em momento algum ele fez isso. É evidente, portanto, que Jesus foi à cruz porque quis, e tão somente porque quis. Ele morreu porque se deu para morrer. Voluntariamente ele se ofereceu como oferta no lugar de nós, no lugar dos eleitos. E quando eu olho para as Escrituras, eu não posso concluir outra coisa senão que Jesus foi um dos responsáveis da sua morte. Eu poderia dar uma lista enorme aqui, eu poderia falar que o próprio Deus é responsável pela morte de Jesus, Deus o Pai, Judas, não vou falar de Judas, é uma listinha significativa, talvez representativa em alguma medida, mas não exaustiva. Mas em primeiro lugar, o que salta aos nossos olhos aqui é que Jesus morreu porque ele quis, ele voluntariamente se ofereceu para isso.
Quando a gente volta os nossos olhos para o texto de Mateus, no capítulo 27, nós vemos outros responsáveis pela morte de Jesus. Então, em segundo lugar, nós vemos aí no versículo 17, o texto dizendo assim: estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos: a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus chamado Cristo? E nos versos 24 a 26, nós lemos que, vendo Pilatos que nada conseguia, antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando vir água, lavou as mãos perante o povo, dizendo: eu estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. E o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. E então Pilatos lhe soltou Barrabás, e após haver açoitado a Jesus, entregou-o para ser crucificado. Essa figura é muito interessante. Pilatos mandou vir água, lavou as mãos, e disse: olha, eu sou inocente do sangue desse justo. Ele reconhece que aquele que está diante dele é um justo, mas ainda assim, ele lavou as mãos e não fez nada para impedir a morte de Jesus. Pilatos aqui tomou a terceira via. A terceira via costuma ser um negócio perigoso. Entre A e B, a gente tenta escolher alguma coisa intermediária, né? Alguma coisa que está ali no meio, entre ter que tomar uma decisão ou outra. Você não escolhe nenhuma coisa nem outra, você escolhe uma neutralidade. Só que neutralidade não existe. Quando você escolhe não escolher, você faz a sua escolha, e geralmente é uma escolha ruim. Pilatos fez a escolha de não escolher. Eu não vou nem condenar, nem vou inocentar, vocês é que resolvem, eu estou lavando as mãos. E provavelmente ele está lavando as mãos até hoje, porque o sangue de Jesus não sai das suas mãos. Ele foi responsável pela morte de Jesus. Por causa de motivações políticas, para não ter um desconforto com o rei, com o povo judeu, com as pessoas, e ficar numa zona de conforto, ele resolveu condenar o Senhor do universo, ou não fez nada para livrá-lo, aquele que ele mesmo chamou de justo. E aqui nós temos uma advertência: tomem cuidado com as escolhas que vocês fazem. Nós devemos tomar cuidado com as escolhas que nós fazemos, porque as nossas escolhas sempre têm consequências. E às vezes a gente quer evitar alguma exposição, e a gente quer então ficar em alguma medida de conforto, e aí a gente fala assim: não vou fazer, eu sou neutro com relação a isso. Especialmente quando a questão envolve a vida cristã, e tudo envolve a vida cristã, a gente não separa o sagrado do profano, a vida toda é corandel, né? É na presença de Deus, na face de Deus. Mas lembra, por duas ocasiões, ou em dois registros nos evangelhos, um em Mateus capítulo 12 e outro em Lucas capítulo 11, o Senhor Jesus diz assim: quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. E Pilatos, por tentar não escolher, acabou fazendo uma escolha péssima. E quando eu olho para as Escrituras, eu não posso concluir outra coisa senão que Pilatos foi responsável pela morte de Jesus. Mas tem mais. Em terceiro lugar, nós vemos aí o povo judeu, que também foi responsável pela morte de Jesus. Os versículos 20 a 22 de Mateus 27 diz que os principais sacerdotes, os anciãos, persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador: qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles: Barrabás. Replicou-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado. Responderam todos. Meus irmãos, o Senhor veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. O povo da antiga aliança, a descendência de Abraão, aqui nós os vemos com os corações endurecidos, os olhos cegos, as mentes perturbadas.
homens insensíveis que não podiam enxergar e reconhecer o próprio Filho de Deus diante dos seus olhos. Às vezes eu já escutei pessoas falando assim: se eu tivesse lá, o povo esquisito, olha só, como é que eles podiam não perceber ali, diante deles estava o Senhor. Se nós estivéssemos lá, provavelmente teríamos feito coro pedindo a morte de Jesus, porque não depende de nós, é graça de Deus, uma graça que vocês devem cantar aqui, Amazing Grace, maravilhosa graça, né? Não? John Newton, estava cego, agora os meus olhos veem. Nós estávamos cegos, mas agora os nossos olhos veem, não porque nós conseguimos abrir nossos olhos, porque um oftalmologista foi lá e consertou a nossa cegueira, mas porque Deus nos fez ver, Ele nos fez enxergar aquilo que antes nós não conseguíamos, por causa da nossa morte, da nossa miséria. Nós não devemos presumir que somos bons, que somos melhores, que faremos diferentes, porque nós temos fortes inclinações para o endurecimento de coração também. Jamais pense que você teria agido diferente se estivesse lá, porque a parte da graça de Deus, todos nós somos duros de coração e agimos perversamente. Paulo disse, escrevendo uma das suas cartas, que porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Romanos 7. Quando eu olho, portanto, para as Escrituras, eu não posso concluir outra coisa, senão que os judeus descrentes foram responsáveis pela morte de Jesus. Eles pediram a morte de Jesus e conseguiram o que pediam. Em quarto lugar, e eu já termino, nós vemos aí, eu ia falar dos sacerdotes, porque os sacerdotes instigaram o povo a pedirem a morte de Jesus, é o que a gente vê nos versículos 1 e 2, no versículo 12, no versículo 20, aí no capítulo 27. E eles instigavam o povo, os sacerdotes anciãos do povo, o sinédrio, a autoridade maior nos dias de Jesus, no povo, na religião daquele povo, né? Os anciãos, os sacerdotes também foram responsáveis pela morte de Jesus. Mas eu vou saltar isso aqui por questão do tempo, pelo tempo que o pastor me informou, já estou estourando aqui o tempo. Eu quero considerar, em último lugar, então, outros responsáveis pela morte de Jesus, ainda que nós não vejamos esses aqui explicitamente no texto, nos textos que lemos, mas nós vemos em vários textos, por toda a Escritura, e com um misto de pesar, mas de grande exultação, com alegria indizível, eu devo dizer que nós somos responsáveis pela morte de Jesus. Eu e você somos responsáveis pela morte de Jesus. Lá em Isaías, no capítulo 53, no versículo 5, nós lemos que ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O apóstolo Paulo, escrevendo a sua preciosíssima carta aos Coríntios, a segunda carta, no capítulo 5, versículo 21, diz que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Meus irmãos, a única maneira de Deus ser justo e justificar, é um luterol, né? Isso aqui deu dor de cabeça para Lutero. Como é que Deus pode ser justo e ao mesmo tempo justificar pecadores? Como é que Deus pode fazer isso? É tratando os nossos pecados em Jesus. E ao fazer o seu unigênito beber o cálice da ira até a última gota, vicariamente,
Deus puniu cada um dos pecados, de cada um dos eleitos, de todo lugar e de todas as épocas. Desde a queda até o dia da volta gloriosa de Jesus. E você é um destes por quem Jesus morreu. Então saibam que os pecados de vocês, os nossos pecados, levaram o Senhor Jesus à cruz. Como os seus pecados foram punidos em Jesus, portanto, toda vez que você pecar, tiver consciência, pequei. Ou quando você estiver sendo estimulado a pecar, é melhor ainda, você sabe que você está entrando numa rota perigosa, aquilo vai te levar ao pecado. Lembre-se de que Jesus sofreu o que Ele sofreu por cada um dos nossos pecados. E talvez isso seja um freio bem eficiente para o seu pecado, para que você desista de pecar. A sua iniquidade é terrível, a nossa iniquidade é terrível. E Cristo morreu por nossa causa. Nós somos completamente responsáveis pela morte de Jesus. Eu lembro de quando adolescente, uma pessoa que fez o evangelismo explosivo, foi treinada para o evangelismo explosivo, me fez 2 perguntas, tentando me evangelizar, mas eu já era evangelizado. Mas as perguntas eu lembro. Se você morresse hoje, você tem certeza que você iria para o céu? A segunda pergunta é, então imagine que você chega lá no céu e Jesus pergunte para você assim, por que devo eu deixar você entrar no meu céu? E aí, na sequência, veio uma perguntinha, quantos pecados você comete por dia, para você achar que você merece o céu? E é sobre essa continha que eu quero falar. Imagina que você cometa 3 pecados por dia, o que eu acho que é uma quantidade muito, muito, muito pequena, impossível praticamente. Só pensamento, a gente pensa mais de 10 mil por dia, de acordo com alguns estudiosos. Então, se a gente pecasse 50 vezes só por pensamento, já seria um número razoavelmente baixo, né? Mas imaginemos que seja bem menos que isso, 3 vezes por dia. Se você pecasse 3 vezes por dia, no final de uma semana, 21 pecados. No final de um mês de 30 dias, 90 pecados. 90 vezes 12, no final de um ano você teria cometido 1.080 pecados, se eu não me engano. Arredondemos para baixo, quantos anos você tem? Multiplica aí 1.000 pela quantidade de anos que você viveu. Cada pecado é um crime que a gente comete contra Deus. Se você comete um crime, mate uma pessoa. Mata ali fora. Aí você vai ter que ser julgado devidamente, vai ser condenado certamente, e vai ter que cumprir pena. Cada um dos nossos pecados é um crime contra Deus, contra a santidade de Deus. Como, sendo tão pecadores, poderíamos pensar que merecemos o céu? O céu não é porque nós merecemos, não é porque nós pecamos pouco. Tem gente que, porque cumpre a letra da lei, mais ou menos, nunca matei, nunca adulterei, nunca tive uma estatuazinha de gesso em casa, nunca prestei culto a essa imagem, então ela nunca pecou. Ela considera a letra, mas não o espírito dos mandamentos. Aí quando a gente vai para o espírito dos mandamentos, aí a gente fica constrangido, porque a gente é idólatra, nós adulteramos, nós roubamos, nós matamos as pessoas o tempo todo. E como é que a gente pode achar que merece o céu? Não é porque a gente merece, não tem nada a ver com a gente. É Deus que em Cristo nos reconciliou com Ele. E Jesus teve que sofrer então para que nós fôssemos salvos, para que nós não fôssemos condenados ao inferno eterno. E Jesus estava ali na cruz, reconciliando com Deus o mundo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. E Jesus, quando estava por morrer, ele disse, tetelestai, está consumado. Não resta mais condenação, não resta mais dívida a ser paga, não precisa nada mais ser feito, está consumado. A nossa salvação nos é dada por causa de Cristo, porque Cristo morreu pelos nossos pecados. Quando eu olho para as Escrituras, então, eu não posso concluir outra coisa, senão que nós somos responsáveis pela morte de Jesus.
e Cristo morreu para que nós andássemos em novidade de vida. Sendo assim, eu termino com as palavras de Paulo, lá em Gálatas capítulo 2, 20, quando ele diz assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Se Cristo morreu pelos seus pecados, eu quero estimular você nessa manhã a viver em novidade de vida, a viver para a glória daquele que tanto nos amou e se deu para morrer por nós. Nós somos participantes da morte de Jesus, porque se ele não tivesse morrido por nós, nós não estaríamos aqui como um povo da aliança, cultuando a Deus nessa manhã.